Olá, você está assistindo mais uma live com os resultados do projeto de pesquisa sobre a judicialização da violência de gênero e práticas alternativas. Essa é a segunda live de uma série que divulgaremos ao longo do mês de abril e é fruto do projeto coordenado pelo Laboratório de Estudos das Violências da Universidade Federal de Santa Catarina, com o apoio do CNPq. Essas lives, na verdade, são preparatórias do grande seminário que ocorrerá no dia 3 de maio, das 9 às 14 horas, e qualquer um pode se inscrever. Veja as instruções no final dessa live. Hoje, nós vamos entrevistar o professor Adriano Beiras, professor do Departamento de Psicologia e coordenador do laboratório do Núcleo Margens, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a pesquisadora Bibiana Beck, do Margens, que atuam no âmbito do nosso projeto. Eles apresentarão os resultados da pesquisa que realizaram, focando especialmente os grupos reflexivos no âmbito da intervenção na violência de gênero. Eles serão entrevistados por Fernanda Cardoso, pesquisadora do Laboratório de Estudos das Violências da UFSC, e por mim, Teófilos Rifiotes, professor do Departamento de Antropologia e coordenador do Laboratório de Estudos das Violências. Bom, Adriano e Bibiana, eu gostaria de começar com um aspecto particular da análise que vocês empreenderam, que é sobre a importância da perspectiva de gênero, e aí especificando qual é essa perspectiva de gênero. Então, a importância de uma perspectiva de gênero no âmbito do sistema judiciário e a possibilidade que essa perspectiva abre para os debates sobre a judicialização da violência de gênero. Eu acho que vale a pena enfocar essa questão, especialmente porque ela questiona a racionalidade penal moderna, ou seja, essa espécie de automatismo da judicialização ou da penalização própria do nosso discurso judiciário. Eu creio que aqui vale a pena lembrar, então, que a noção de racionalidade penal moderna é do professor Álvaro Pires, da Universidade de Ottawa, do Canadá, e ela interroga justamente essa justaposição automática entre normas de comportamento ou de conduta e normas de sanção, particularmente a sanção penal. Como vocês entendem, então, que uma perspectiva de gênero pode abrir um questionamento sobre essa racionalidade penal moderna? É uma questão muito interessante, Theo, porque entra numa tensão que nós temos quando nós estamos falando em estudos de gênero, e como nós estamos falando disso para parear com o tema da judicialização. A nossa pergunta de base no texto é que tipo de gênero nós estamos trabalhando, né? Qual é a perspectiva que nós estamos trabalhando em gênero? E a nossa proposta é pensar uma perspectiva de gênero pós-estruturalista que trabalhe num tom crítico e reflexivo, e que possa dialogar justamente sobre a construção dessas normas, e como elas são colocadas dentro da nossa sociedade, e poder pensar como esse questionamento ele pode trazer uma certa diversidade de possibilidades, de novos posicionamentos, modos de vida possíveis dentro da sociedade. Então, pensar na perspectiva de gênero, da maneira que nós estamos falando, é pensar essa perspectiva como uma categoria de análise social, uma categoria de análise crítica, mais bem falando, né? E não pensar ela num formato em que a gente fixe uma dicotomia, um olhar de vítima e agressor, ou até olhar o homem como algoz nessa situação da violência de gênero e judicialização. Pensar a questão de que também o gênero constitui homens, constitui masculinidades, e também pensar a masculinidade como uma categoria social de análise para essa reflexão. No entanto, nós entramos numa contradição quando a gente está falando de uma polícia, né, do Instituto de Segurança Pública, da Polícia Civil, na medida que nós sabemos que a missão da Polícia Civil é manter a norma e manter uma ordem social já estabelecida em uma determinada hegemonia, que faz com que algumas demandas que nós deixamos para o judiciário entrem em um certo nível de contradição. Uma contradição que nós mesmos, pesquisando, também vivenciamos na medida que nós estávamos lá para produzir o serviço, para assessorar esse serviço,
ao mesmo tempo que nós estávamos lá pesquisando e tentando ter um olhar crítico sobre esse serviço, né? Então, uma dicotomia que nós vivenciamos na prática na medida que a gente pesquisou. E pensar de um modo crítico e reflexivo, a própria intervenção e a essência da intervenção, pensando nos grupos reflexivos de gênero, por exemplo, nos auxilia a trazer essas reflexões no que diz respeito à construção social, no que diz respeito a toda uma crítica na forma que nós entendemos o gênero e a estrutura hoje na nossa sociedade. Eu acho que o gênero, ele entra, na verdade, como uma forma de complexificar um pouco o pensamento, né? Porque se a gente for pensar, né, seguindo essa lógica da racionalidade penal moderna, o que a gente tem, né? Uma substituição da possibilidade de infligir uma pena, né, ou uma pena aflitiva, digamos assim, pela obrigatoriedade. E aí, quando a gente coloca o elemento gênero, a gente ajuda a gente a pensar que não necessariamente é isso que vai né, dar conta da violência de gênero, né? Porque ela é muito mais complexa que isso, ela não se encerra, né, no encarceramento de um indivíduo, né? Ela acontece por questões que são construídas socialmente, culturalmente. Então, eu acho que essa combinação, né, de a gente olhar para a racionalidade penal moderna a partir de um viés de gênero ajuda a gente a caminhar alguns passos, assim, pensar. Além disso, Bibiana, vale destacar que nós estávamos pesquisando na Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, que tem uma particularidade muito interessante, que é ter no quadro técnico psicólogos. Isso nos faz pensar como essa psicologia vem sendo trabalhada ali, e no nosso lugar também de trabalho com a universidade, de assessorá-los em teorias, em pesquisas, e intervenções, inovações, tentando trazer também uma psicologia social, comunitária, que se embasa muito nesses aspectos sociais críticos e que se alinha muito ao olhar crítico de gênero. Portanto, por isso que nós defendemos muito esse olhar e, ao mesmo tempo, vimos esse formato teórico sendo estruturado dentro da polícia, porém, sofrendo, de certa maneira, dificuldades para se criar lá dentro, de maneira assim dizer, porque tem uma certo contraste com a própria missão institucional, como a gente estava colocando antes, né? Então, e com o próprio desejo de que as mulheres buscam na polícia, o que se entende socialmente como polícia civil. Então, nós entramos num determinado contraste, ao mesmo tempo que nós entramos na complexidade da própria Lei Maria da Penha, que busca produzir políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, ela nasceu numa perspectiva de penalização, de aumentar a penalização. Que não estamos dizendo que nós estamos contra um determinado nível de penalização, na medida que antes era muito precário o que existia, mas nós estamos dizendo que depois de mais de 10 anos da Lei Maria da Penha, produzir determinadas ações demanda determinados tipos de dificuldades e desafios que nós tentamos trazer à discussão nesse artigo. Com a ideia de PC por elas, que é uma ideia muito preventiva, a ideia é pensar a polícia cidadã, e até o desejo da própria polícia em ampliar o seu escopo, ampliar para um lugar também preventivo, também educativo, no seu olhar para além do que é a psicologia investigativa. Então, são desafios diversos, marcados também a todo um olhar da sociedade, o que você está buscando na polícia, o que a mídia está vendo da polícia também, e como isso vem produzindo transformação, de certa forma, com avanços, retrocessos e todo um movimento. Mas eu gostaria de enfatizar aqui o lugar de psicólogos lá dentro, que passa a ser uma coisa muito interessante, um campo possível para pensarmos as intervenções e pensar até o trabalho com os homens, trabalho com as mulheres, com determinadas teorias, reflexões, e dentre eles o olhar crítico reflexivo de gênero. E eu acho que o próprio fato de esse campo existir, ele se justifica pela própria Lei Maria da Penha, né? Porque eu acho que justamente por essa racionalidade penal, a parte da lei que fala a respeito, né, de prevenção e de assistência, ela fica ofuscada, né? A gente fala só a respeito da punição, como se fosse a única coisa que há lá, mas há muito mais coisa, né? Então, acho que é uma questão. Um pouco desse tom da ideia da racionalidade penal, que é o que não está dentro de um nível de criminalização ou ideia de penalização, parece não ser um crime ou não ser passível de um cuidado da polícia. E nós ficamos com algumas perguntas, por exemplo, quais são as mulheres que são, de fato, atendidas na polícia, né? O que se espera de uma vítima? E qual vítima que é entendida como acolhida, que pode ser acolhida, né? Pela polícia?
e por esses profissionais, e além dos aspectos de cultura, moralidade e aspectos sociais que acabam permeando a cultura organizacional e as dificuldades, e as justificativas e até simplificações para entender por que é tão difícil que algumas mulheres tenham adesão e consigam manter nesses serviços. E é um desafio produzir esses serviços porque entra em contradição com a ideia base do que é a polícia, né? Por que você, como policial, está fazendo esse tipo de trabalho? E, ao mesmo tempo, o diálogo com a rede também é complexo. Não precisa também trazer esse novo olhar do que a instituição pode fazer para a rede. Bom, obrigado, Adriano, Bibiana. Eu quero insistir nesse aspecto, acho que a contribuição de vocês é muito relevante, porque ela traz ao mesmo tempo duas coisas. Ela traz essa ideia de que precisamos situar melhor e mais complexificadamente a noção de gênero, para não reproduzirmos dicotomias também de gênero que não correspondem às experiências dos sujeitos. E, por um outro lado, eu acho que vocês complementam isso colocando em xeque uma ideia de um automatismo do penal. Um automatismo do penal que, como foi bem lembrado por vocês, não está no, eu vou chamar de espírito da Lei Maria da Penha, que tem uma visão sistêmica, mas que é lida muito na chave do penal. Então, acho que a contribuição de vocês é bastante importante nesse sentido. Eu passo, então, a palavra para a professora Fernanda Cardoso. Bom, vocês descrevem, de um lado, as demandas extrajudiciais, né, de muitas mulheres que procuram a delegacia em busca de formas não judicializadas de intervenção. E, de outro, uma espécie de frustração das agentes da polícia com o que elas caracterizam como uma falta de adesão das mulheres àquelas propostas que elas constroem com o objetivo de promover reflexão, acolhimento, orientação, né? Na avaliação de vocês, quais razões podem estar por trás desse desencontro entre as demandas e essas iniciativas? É muito interessante essa tua pergunta, Fernanda, e ao mesmo tempo bastante complexa. Para a gente poder responder ela, acho que a gente pode mais bem trazer algumas discussões que possam ajudar a nos orientar a como seguir com essa problemática. Um dos pontos que eu gosto de pensar nesse sentido é comparar a ideia do serviço de segurança pública, no caso, como o próprio SUS, por exemplo, porque parece que a demanda que a gente busca a polícia na delegacia é como se você estivesse buscando pronto-socorro, né? Um estado emergencial rápido que você precisa de uma resposta. Então, quando você precisa de uma resposta, você acaba tendo em cima do BO e do início de um processo de investigação sobre o dito problema de saúde, digamos assim, que você está trazendo para essa instituição. Então, o que a gente vê muitas vezes é que a necessidade dessas mulheres, quando a gente viu na pesquisa, em algumas nas revisões de literatura que a gente fez, que tem uma necessidade de chegar e colocar essa questão e ter um auxílio em cima do que é a rede mais próxima, a possibilidade, ou até, muitas vezes, a ideia de ver a polícia como uma instituição de penalização e judicialização. Então, a exigência é essa, que seja punido nesse sentido de judicializar, ao mesmo tempo, muitas vezes, me ajude na rede, me ajude com ideias e formatos possíveis para ampliar. Ao mesmo tempo que a gente acolhe uma das coisas, acolhe também essa segunda opção que eu estou me referindo, e quando acolhe, às vezes há um estranhamento dessas próprias mulheres, ou dos homens, entendendo que quando a gente oferece um serviço reflexivo, um reflexivo mais longo, não tem uma adesão, porque é como se eu estivesse dando um serviço de alta complexidade na atenção primária, de uma maneira simples, de comparativa, metafórica. E aí entra numa contradição de novo. Então, nós precisamos pensar que serviço está sendo divulgado, digamos, como possível, e qual é a missão social, a ideia que existe, a representação social que existe da delegacia para a mulher. Porque existe, de certa maneira, uma ideia que eu vou chegar até a delegacia e vou resolver alguma coisa, de certa maneira. E até que ponto isso, de fato, é possível com a polícia, né? Então, nós temos uma contradição, porque, ao mesmo tempo, pode haver uma demanda e um pedido, quando a gente oferece uma possibilidade a mais, parece que a gente está oferecendo a outra complexidade, né? De um serviço que degasta em tempo, degasta em possibilidades, mantém essa lógica extrajudicial, mas quando você não entra com o processo judicial, então eu saio de cena porque não me parece necessário continuar. Eu acho que a Bibiana discute um pouco nesse sentido. Uma
uma das questões assim que a gente conseguiu perceber, né, como possíveis fatores, né, dessa não adesão, é que mesmo as ações que elas se propõem como extrajudiciais, elas acabam estando atreladas à denúncia ou ao pedido de medida protetiva, que é um rito judicial, né? Então, a partir do momento que a mulher decide por não dar continuidade a esse processo, ou retomar o relacionamento que ela tinha com o homem que ela denunciou, ela entende que ele não é mais o lugar dela, né? E isso eu acho que é uma questão que ela vem forte, assim, e está muito relacionada ao que a gente falou, né? O que acaba sendo como realmente o cerne, né, da instituição polícia, né? E assim, e outras coisas que acho que um outro fator também que a gente observou, que ele é bem prático e até logístico, digamos assim, é que muitas vezes espera-se que a mulher se adapte ao serviço e não o contrário, assim. Então, a gente observou alguns grupos que eram, por exemplo, no meio de uma manhã, então as mulheres que trabalhavam não queriam sair novamente do trabalho, porque elas já tinham saído para fazer a denúncia, por exemplo. Então, algumas questões, assim, que eram, assim, quando a gente, né, falava diretamente com as mulheres para convidá-las a comparecer ao serviço, eram bem recorrentes, assim, não tem com quem deixar os filhos. Então, algumas questões apareciam bastante nos discursos delas, assim, enfim, como razão, né? E aí também, uma coisa que eu fico pensando, né, a pergunta, ela de fato é complexa, eu acho que a gente pode falar de algumas coisas que a gente observou, mas de fato talvez seja tema de outra pesquisa mesmo, que fale diretamente com essas usuárias, né, que, enfim, usuários do serviço, né, ou com essas mulheres, para realmente, né, ver, e eu acho que também a gente pode fazer um outro caminho, que é olhar para as ações que têm adesão, né, eu estou bem curiosa até para assistir as outras lives, para o nosso seminário, para a gente ver como é a adesão das mulheres a outros serviços, por exemplo, e o que elas encontram nesses serviços que elas não encontram na polícia, né? Então, acho que são algumas reflexões possíveis, assim, do campo que a gente estudou, né? A gente pensa muito, nós estamos lançando aqui algumas hipóteses, possibilidades, mas não queremos fechar nisso, porque nós entendemos que tem aspectos culturais, aspectos relacionados a gênero também, as análises específicas, aspectos em relação ao horário, como ela está colocando, certos cuidados que a gente acaba tendo, pensando nessas prevenções que não tem pode ter com o homem, não tem com as mulheres, e porque nós sabemos que em alguns locais deu certo, então vale muito pesquisar aonde deu certo, por que deu certo, quais foram os elementos que funcionaram para que funcionasse. Essa ideia de grupos reflexivos, por exemplo, eu acho que entra muito nessa metáfora que eu estava falando de autocomplexidade, porque os grupos para as mulheres reflexivos não funcionaram em sua maioria, mas funcionou mais um acolhimento pontual, mais longo e cuidadoso nesse momento mais emergencial, quando você faz o BO, ou logo que você volta do BO. Que foi diferente no caso dos homens, que queriam ser escutados e não se sentiam escutados no nível penal, na questão da lei como um todo, porque não sentiam como um espaço para eles, então acabavam vindo para poder falar quase de uma forma catártica, sem dizer o que eles precisavam, e isso acabava aderindo e fazendo mais uma ideia de grupo e continuando mais do que as mulheres, né? Mas tem outros fatores também, né? Outros fatores que a gente podia pensar. E, de certa maneira, alguns homens ficam porque querem provar que não são agressores, não são violentos, né? E algumas mulheres pensam, por que eu estou em tratamento se eu que sou vítima? Não é, e aí nós sempre estamos falando, grupos reflexivos de uma forma crítica do gênero não é tratamento, não é palestra, não é educar ninguém, mas é trazer reflexões críticas que possam complexificar e não infantilizar as relações sociais, não é o contrário. Não necessariamente judicializar, mas trazer uma reflexão mais madura da possibilidade da mudança e transformação social e responsabilizar-nos nas nossas escolhas, nossas questões, tanto como homens quanto mulheres, e trazer essas possibilidades mais complexas de ações. Mas muitas vezes algumas ações que funcionam são muito mais simplistas, passíveis de crítica em seus formatos teóricos de adesão, como a gente viu, a gente acaba relatando alguns nesse sentido também, sem citar especificamente, porque é um convite para a leitura do texto. Muito obrigado, agradecemos realmente a contribuição de Adriano Beiras e Viviane Beck, do Margens, da Universidade Federal de Santa Catarina, pelas suas contribuições no projeto, obviamente, e nessa série de lives. E convidamos a todos que assistem a acompanhar as demais lives e a inscrever-se no nosso seminário do dia 3 de maio.
Vejam as instruções no final da live. E até a próxima.